Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 3 acessórios dos sonhos pra gente oferecer na reforma de bonecas. Meu nome é Fátima Melotti, eu sou especialista em reforma de bonecas. Durante todo esse tempo que eu venho trabalhando com reforma de bonecas, e eu venho procurando alguma coisa que agregue mais valor ainda ao nosso trabalho. Então sempre a gente conhece, eu venho falando aqui nos vídeos, né? A gente conhece ou busca conhecer a história dessa cliente e o que é que a gente pode fazer além daquela dor que ela aparece. Então geralmente a cliente chega falando, eu quero que faça tal coisa aqui nessa boneca da minha filha, e geralmente eu for. E a gente fazendo só isso é muito pouco. Então eu fui sempre buscando ver, perceber ali na conversa, na história dessa boneca, dessa criança, ou da cliente que seja adolescente ou de outra idade, o que é que ela precisa, o que é que eu posso oferecer que vai de encontro a essa necessidade. Porque a gente não vai só resolver um problema, a gente vai apresentar uma solução a mais, uma beleza a mais, uma qualidade a mais. E o nosso trabalho, a gente tá fazendo em casa, é um momento assim até de inspiração que a gente vai percebendo, a gente vai gastar com materiais simples, o nosso custo é muito pouco, e quando eu digo de inspiração, é de você ver um produto que já é usado, a gente substitui, a gente oferece um outro, a gente cria alguma coisa ali na conversa mesmo com a cliente. Gente, quando você percebe uma necessidade dessa cliente, você oferece para outra e ela não tinha percebido até que precisava daquilo. E ela vai aceitar, ou ela vai pelo menos cogitar a possibilidade de uma hora estar pedindo isso pra você. Então o primeiro que surgiu também numa conversa simples é a bolsinha, uma bolsinha maternidade. É a bolsinha da criança que vai levar as coisas da boneca. E essa conversa surgiu da mãe dizendo que a filha carregava mamadeira, as roupinhas de troca quando ia pra algum lugar, ou mesmo ali nas brincadeiras dela dentro de uma sacolinha de supermercado. Então por que não fazer uma bolsinha simples, rápida de fazer, baratinha, que aí a gente vai jogar com cores da roupa que você combinou com a cliente. A gente vai colocar uma cor, pode ser da mesma estampa ou não, uma cor que combine. Então isso oferecendo e o preço não sendo alto para a cliente e pra gente também, que dê para fazer um preço acessível, para já colocar junto no pacote com a reforma da boneca, com as roupinhas básicas ou não, e aí vai depender da cliente. Então bolsinha, às vezes eu faço até bolsinha da própria boneca, essas bonecas extra grandes que ficam em pé, então que não sejam bebês, a gente também oferece uma bolsinha pra boneca. Mas quando você mostra pra mãe que é uma bolsinha do estilo essa maternidade, que ela vai carregar tudo que é da boneca, é uma brincadeira pra criança, é uma beleza também, e a mãe vê uma utilidade. Então isso daí eu tenho vendido muito. Primeiro a gente oferece também, a gente mostra mesmo, tem algumas como mostra grátis, mas eu tenho vendido muito em 2 datas que são essenciais para a gente estar mostrando que a gente tem essa solução a mais, que a gente tem esse mimo a mais, né? Que é no Dia das Crianças e Natal. Eu deixo algumas já semi-prontas e prontas das cores que mais saem, no caso aqui das minhas clientes, né? Outra coisa que também surgiu dessa conversa, que é a manta. Comecei a perceber a criança que fica imitando tudo aquilo que ela vive. E quando a gente fala de frio, de dormir, esse processo ele ocorre mesmo com a criança. Mas quando tem um acessório, é um momento a mais de aprendizado, de ludicidade, a brincadeira, essa imaginação, o faz de contas. E aí falei, vou fazer uma manta. Primeiro que uma mãe havia dito que a filha tinha achado a gaveta dos guardanapos e que estava usando o guardanapo como manta e cobertor da boneca. E aí, vamos fazer uma mantinha? Então, um tamanho que sirva para bonecas P, M, G. E aí também, volta aquilo de cores que a gente falou lá das bolsinhas e dupla face. O rosa é o que mais sai, mas faz um lado liso, o outro estampado. E aí a gente vai variando e fazendo a criatividade e conversa com essa cliente. Algo muito valioso é que a gente tenha sempre referência em moda bebê. Então repare lá, como que é uma bolsinha maternidade? O que é que tem? É só a bolsinha feita? Vai colocar lá um chaveirinho, vai pôr ali alguma coisa escrita, ou o nome da boneca, ou o nome da criança, alguma coisa que ainda dê mais valor. Isso sempre baseado na história que você ouviu, que você foi observando ali nas entrelinhas. E outra coisa ainda, que é do mundo de bebês, que a gente pode usar muito, explorar muito, que é a hora do banho ou a hora da papinha. Então, nada como a gente oferecer um babador de fácil manuseio pela criança. Se for uma criança, depende da idade da criança, né? Se for uma criança muito pequena, eu geralmente coloco aqui, na hora do fecho, eu coloco o velcro. Ou, já vi também que deu muito certo, a gente só pôr o elástico. Então, tem as 2 saídas aqui, põe um elástico
de forma que a criança coloca e tira da cabeça da boneca. É lógico que em outra idade você vai colocar o fecho de cetim para a criança amarrar, vai colocar até botão, vai colocar um colchete. Isso vai depender também da história da criança, da boneca, a idade, o porquê. Tudo isso que vai dar base pra gente. Porque oferecer um babador, é muito legal. Oferecer uma toalha de banho para a boneca, para simular o banho, também é bem bacana, bolsinha, manta. Mas se não tiver uma conexão, um motivo com essa cliente, isso vai ficar assim, legal, bacana, mas não vai ser aquilo. Olha, a pessoa onde foi reformada a boneca, ela me ofereceu isso, né? Então, são alguns detalhezinhos mesmo que fazem toda a diferença. Como uma pulseirinha, né? Alguma coisa assim, se tiver a história já agregada ali. Isso, gente, independe da idade. Não importa se a criança, a boneca seja de criança ou de pessoas de outras idades. É na história que a gente valoriza ainda mais esses acessórios. E por que eu digo que são acessórios dos sonhos? Porque a pessoa às vezes nem sonhou com isso, né? Então, olha, esses 3 elementos, esses 3 acessórios, mas desde que bem trabalhados, na conversa, no relacionamento, na conexão com essa cliente. Vou oferecer uma bolsinha? Nossa, toda menina gosta de bolsinha. Mas veja aquilo que eu disse. Pra que essa bolsinha? Por que essa bolsinha? Que cor que é essa bolsinha? O que vai ter a mais nessa bolsinha que mostra que aquela é da boneca tal? Aquela é para as bonecas da criança, tal. Então, geralmente, a bolsinha vai para a criança devido a esse mundo aí da imaginação, do faz de conta e do uso. Isso não quer dizer que não possa oferecer para outros, desde que caiba na história que você falou com essa pessoa. Manta. Também, independente de estar aí no verão ou não, é o zelo, é o cuidado. Se a criança tem um carrinho de boneca, que cubra, que se a criança já tem a bolsinha, você pode falar da manta, ou vice-versa. E aí o dia a dia, descubra assim, a idade dessa criança, se ela, em relação ao babador, né? Se ela convive com bebês, se ela já reparou esse processo que tem dos bebês, nessa idade que o bebê precisa, ou a gente usa muito, né? O babador nessa criança, ou se é da hora do banho. O que é importante ali para aquela criança? A conversa não é conversa jogada fora, é a gente conduzindo a conversa e prestando atenção em cada coisa. Se tiver como deixar assim registrado, seja por áudio, que depois a gente ouve, que às vezes na hora, nossa, eu tô preocupada com esse elemento, essa pergunta, data, né? E às vezes alguma coisinha faltou, mas aí você deixa registrado em tipos de conversa, seja o WhatsApp, seja direct, seja qualquer outro meio de conversa que possa ser registrado. Então, assim, quando eu digo também que é dos sonhos, é porque tem funcionado pra mim. E aí a gente vê, somos todos humanos, somos esse tipo de relacionamento, nós temos muito parecido. Então, por isso que eu digo, funciona aqui onde que eu trabalho, na minha região, com as pessoas de tais idades. Certamente vai funcionar aí onde que você trabalha, onde você oferece. Tenha sempre esse olhar sobre a história da pessoa. E aí você vai abrangendo, ampliando e oferecendo. Então, esses 3 acessórios são muito pedidos, eu ofereço bastante, eu mostro eles bastante e a pessoa se reconhece assim como algo que vai gerar bastante valor ali na brincadeira, na história dela com a boneca. Peço para você deixar comentários, se esse conteúdo te ajudou, se inscreva no nosso canal, estamos sempre por aqui falando desse assunto da reforma de bonecas.